Pois bem, meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em um culto de doutrina bíblica e, com a graça de Deus, nós vamos refletir sobre alguns textos bíblicos, obviamente, a começar pelo livro do profeta Isaías. Eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 48. Você que está em sua casa, pegue sua Bíblia também, para que juntos possamos refletir sobre cada versículo lido. Se você puder marcar em sua Bíblia, marque também, destaque, para que oportunamente você possa relembrar aquilo que recebeu. Livro do profeta Isaías, capítulo 48. Lembrando os irmãos que a Bíblia nos fala que bem-aventurados são os que lê, precisa ler. Os que ouvem, precisamos ouvir. E os que guardam as palavras dessa profecia. São três pilares, é um tripé. Ler, ouvir e guardar. É um tripé. E por isso, nós vamos agora no capítulo 48 do profeta Isaías, versículo 16 e 17, que eu lerei. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Por enquanto, esses dois versículos desse capítulo 48 do livro do profeta Isaías. No decorrer da mensagem, repetirei essa referência bíblica que é o nosso texto áureo do ensino bíblico doutrinário de hoje. Veja que aqui o profeta Isaías registra algo importantíssimo. Quando o Senhor Jeová, o Senhor Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, enviou-lhe o Espírito de Deus para falar com ele em alto e bom som. E esse versículo 17, destacando, o Senhor começa a dizer: o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Meus irmãos, nós podemos aprender muitas coisas ao longo da vida. Muitas coisas. Ao longo da vida, nós aprendemos na escola, aprendemos dentro de casa, aprendemos no mercado de trabalho, aprendemos uns com os outros diariamente. Agora, nem tudo que nós aprendemos ao longo da vida é útil. Nem tudo que nós aprendemos com os outros é útil. Há coisas que nós devemos observar para não fazer. Outras coisas nós observamos para fazer. Agora aqui o Espírito de Deus está falando que Ele quer nos ensinar, já dizia o profeta Isaías, o que é útil. E não só nos ensinar o que é útil, Ele também quer nos guiar pelo caminho em que devemos andar. Utilidade é algo imprescindível, aprender algo que seja útil.
No capítulo 49, ainda deste livro, o versículo 8, assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Veja que nós estamos ainda no começo dessa mensagem, e aqui tem um outro aprendizado. No capítulo 48, falamos sobre aquilo que é útil, que o Espírito de Deus quer nos ensinar, e sobre o que o Espírito de Deus quer nos guiar. Por quê? Porque há muitas coisas em nossas vidas, meus prezados irmãos, observem que sempre que eu falo, eu procuro colocar o nós. Eu não falo eu e tampouco você. Estou falando na terceira pessoa, nós. Porque a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus não é para você. A palavra de Deus não é para mim. A palavra de Deus sempre será para nós. Observem que o Senhor Jesus, quando fazia a oração do Pai Nosso, que é conhecida como oração do Pai Nosso, por que que ele não orou, ele, o Senhor Jesus, por que que ele não orou, meu Pai que está nos céus? Ele não orou na primeira pessoa. O Senhor Jesus orou, Pai Nosso, se incluindo na oração. Sempre que eu e você vamos orar de uma forma congregacional, a palavra tem que ser dirigida na terceira pessoa, nunca na primeira. Quando eu estou orando, Senhor meu Deus e meu Pai, na igreja isto é errado. O certo é Senhor nosso Deus e nosso Pai, pois o meu Deus é o seu Deus, é o nosso Deus. Nós precisamos entender isso com muita simplicidade. Mas vejam que no capítulo 49 do profeta Isaías, assim diz o Senhor, no tempo favorável. Quero destacar isto. Há tempos e tempos na nossa vida. Mas há tempos favoráveis e há tempos desfavoráveis. E muitas coisas acontecem em nossa vida, como eu estava dizendo, e não completei esse primeiro raciocínio, que estão emperradas. Emperradas. Muitas situações acontecem em nossa vida que parece que não vai para lá nem para cá. A engrenagem não dá encaixe. A engrenagem não roda e fica travada. E muitas vezes nós fazemos muito esforço para não ter movimento nenhum. Isto é um erro. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Prezados irmãos, o texto aqui do versículo 8 do capítulo 49 do profeta Isaías diz: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Os senhores sabem muito bem as promessas que o Senhor Deus fez ao povo de Israel, quando os libertou da terra do Egito. Os irmãos conhecem muito bem, muito bem. Deus fez inúmeras promessas, promessas essas, que tempos em tempos ele enfatizaria, ele relembraria: olha, eu fiz uma promessa, eu vou cumprir com a minha promessa. E é justamente o que o profeta Isaías está falando aqui: olha, eu te ajudei, povo meu.
eu te ajudei. Mas não só te ajudei, eu também te guardarei. Mas não só te guardarei, eu também te darei. Veja a promessa de Deus, hein? Está em ajudar, guardar e nos dar. Mas por que nós muitas vezes não recebemos o que o Senhor quer nos dar? Justamente porque tem muitas coisas emperradas na vida dos que se dizem cristãos. São muitas coisas. E todos nós precisamos entender que coisas são essas e como nós devemos vencê-las. Isso mesmo. Quero agora convidá-los para o Salmo 69. Salmo 69, estamos em um estudo bíblico doutrinário, e eu tenho alguns textos importantíssimos que o Senhor Deus nos deu, e esses textos precisam ser lidos. Agora o Salmo 69, verso 13, a seguir. O salmista, ele começa escrevendo assim: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Guardem de novo essa expressão, tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Paro um pouquinho por aqui, depois vou seguir. Veja que esses versos agora lidos, depois você pode ler o capítulo inteiro, o salmo inteiro, de número 69. O salmista, agora individualmente, fazendo a sua oração a Deus, como a oração que fazemos na rua, no lar, andando para lá, para colar, onde estivermos orando. Eu faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Queridos irmãos, para resolvermos os nossos problemas, nós precisamos entender qual é o tempo aceitável da parte de Deus. Qual é o tempo favorável da parte de Deus? E qual ou quais são os tempos desfavoráveis? Porque tem. E vou mostrar para os irmãos. Aqui o salmista está suplicando a misericórdia de Deus. E no verso que lemos, 14, tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Não deixe-me eu ficar emperrado. Não deixe-me eu ficar ali parado, sem ir para frente, para trás, para lugar nenhum. O salmista vai falando. Verso 15. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque eu estou angustiado. Ouve-me depressa. Queridos irmãos, já trouxemos um estudo em outra oportunidade, que está gravado aí no Facebook, tanto quanto no YouTube. Oportunidade que o Espírito de Deus nos falava, que deveríamos tomar, e devemos tomar, cuidado com o embaraço. Porque o embaraço leva ao tropeço. E o tropeço leva à queda. O embaraço não é pecado. Não é. São deslizes, são decisões equivocadas que nós tomamos ao longo da vida. O embaraço não é pecado. O tropeço, tampouco. Porque pode acontecer com todos nós. Tropeçar. Agora, quando eu não atento para o embaraço e para o tropeço, aí vem a queda. Aí o pecado se concretiza. E quando ele se concretiza,
as consequências da queda, infelizmente, vêm sobre nós. E o que é que nós precisamos aprender nessa noite? O que é útil que o Espírito de Deus quer nos ensinar nessa noite e nos guiar? O Espírito de Deus quer nos ensinar que nós precisamos aprender a palavra de Deus de forma a buscar nele as estratégias, o caminho certo para a resolução dos problemas. Problemas que não faltam na vida de um cristão. As aflições da vida, as angústias da vida não faltam. E Jesus já havia dito isto: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus dizendo. Mas vejam que o salmista aqui, ele está fazendo uma oração a Deus. Uma oração. E esta oração, ele está apresentando-a em tempo aceitável. Eu não posso deixar, meus irmãos, os problemas virarem pendências. Eu não posso deixar um problema se agigantar. Eu preciso cuidar do problema na raiz. Quanto menor, mais fácil de resolver. Na medida que eu vou deixando o problema se agigantar, ele vira um Golias. E nem sempre nós estamos na condição de Davi. Nem sempre, porque somos seres humanos. Olha para o profeta Elias. Olhemos para o profeta Elias. Então, quando os problemas se agigantam, é porque nós não tomamos cuidado com o embaraço. Nós não tomamos cuidado com o tropeço. E daqui a pouco nós estamos caindo para tudo que é lado, por coisas que dariam solução. Quantos problemas na vida conjugal, especialmente nesse período interminável de pandemia, por situações das mais diversas, mas sempre um esperando que o outro melhore. Ah, eu estou certo, você está errado. Ah, se você não fizer, eu também não faço. Queridos irmãos, nós ouvimos uma palavra no domingo, da parte de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que isto significa? Significa de uma forma muito prática. Eu não posso esperar que minha esposa melhore, eu preciso melhorar. Ambos precisam melhorar, juntamente, conjuntamente, não um esperar pelo outro, porque na Bíblia está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E o pecar é a morte. O diabo se infiltra em coisas banais e de repente ele se agiganta. Nós precisamos entender que somos pessoas diferentes. Graças a Deus por isso que todos nós somos diferentes. E nós não podemos ficar criando uma falsa expectativa em relação ao outro. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. Se eu quiser que a igreja melhore, eu preciso melhorar primeiro. Eu preciso dar o exemplo primeiro. E por conseguinte, o Espírito de Deus convencerá os demais. Porque é Ele quem convence. Onde nós precisamos chegar, meus irmãos, é que a família é uma instituição divina. Deus instituiu a família. Deus quer a família saudável. Ele quer unidade dentro do lar. E para isso acontecer, eu preciso estar em paz no meu lar. Para que o Espírito de Deus habite no meu templo primeiro.
e assim poderei fazer a minha oração. Sabe por que estou dizendo isso? Porque quando os problemas começam a ficar emperrados, escute bem, porque eu precisei escutar muito bem esta fala. Quando os problemas começam a ficar emperrados, são situações que muitas vezes, não vou generalizar, muitas vezes a oração não está chegando diante de Deus. Eu posso estar até orando, querendo que aconteça, só que eu estou orando errado. Senhor, mude ele, porque ele está fazendo coisa errada comigo. Mas a oração, Senhor, mude a minha vida primeiro. A oração não tem que ser apontada para o outro, a oração tem que ser apontada para quem está orando. A oração que Deus não responde é quando você começa a apontar o dedo para o outro. Ah, Senhor, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você não casou? A escolha foi sua, a escolha foi minha. Quem tem que mudar primeiro é quem está sentindo a necessidade de mudança. Mas muitas vezes nós ficamos sempre esperando pelo outro, e aí o inimigo entra. E muitas vezes quer se ir andar, como o exemplo que nós escutamos no domingo na mensagem aqui. Quero ir adiante ainda, dentro desse raciocínio bíblico, porque há outras orações emperradas, há outras orações que não chegam diante de Deus. E essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Para todos nós. Querem ver? Vou trazer 2 exemplos aqui, bíblicos, para a nossa reflexão. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Trago essa palavra, meus irmãos, porque se nós atentarmos para essa palavra, o Senhor está nos ensinando pelo Espírito Santo o que é útil para nos guiar de forma que alcancemos a bênção dele. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Virando a página, uma página a mais. Versículos 14 a seguir. Olha a importância do que leremos aqui. Segui a paz com todos. Já aprendemos que sem paz a oração não chega a Deus. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Recentemente, há uns 3 domingos atrás, estudamos sobre isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Onde tem raiz de amargura, a oração não chega diante de Deus. Essa raiz tem que sair, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que ser retirada. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Prezados irmãos, amigos,
da palavra de Deus. A palavra do Senhor Deus, ela é clara. O Espírito Santo, ele traz a revelação de forma clara àqueles que buscam. Quantas situações nós não ficamos com a bênção emperrada? Não é porque Deus não está nos atendendo. Volto a dizer, meus queridos irmãos, há situações e situações. Permita fazer apenas um paralelo com Jó. Há situações e situações. Mas, via de regra, muitos dos problemas que nós enfrentamos e estão emperrados na resolução é porque nós não atentamos à palavra de Deus. Não atentamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus está chamando a nossa atenção hoje. O Espírito Santo está nos ensinando o que é útil. Ele quer nos guiar para que a gente possa alcançar a nossa bênção, a nossa vitória. Ainda, uma outra referência bíblica, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Irmãos que estão em casa, nós começamos esse estudo bíblico no livro do profeta Isaías, capítulo 48, capítulo 49. Passamos por outros textos e agora estamos na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ver, apenas o versículo 7 é suficiente para referenciar o que estamos falando, com a graça de Deus. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Aqui não está falando de fragilidade, e sim de delicadeza. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu me pergunto, tem oração impedida ou não tem? Tem. Tem oração que até com lágrimas nós buscamos e não encontramos ou não tem? Tem. Esaú com lágrimas buscou. O Espírito Santo quer nos guiar de forma que encontremos o ingrediente necessário para desemperrar essas situações que estão emperradas. E como isso acontece? Justamente através da oração. A oração é o óleo que nós precisamos para colocar nas engrenagens. A oração sincera, a oração que chega ao trono de Deus, é a oração que primeiro ela foi azeitada, não é ajeitada, é azeitada, com azeite, com óleo. E quando a oração é feita dessa forma, o Espírito Santo, ele desemperra aquilo que estava emperrado. E assim nós teremos a misericórdia de Deus a nosso favor em tempo aceitável. Em tempo aceitável. Porque fazer a oração fora de tempo é o caso de Esaú. Nós precisamos tratar o problema na origem. Vamos para um outro texto bíblico, pois o que nós mais precisamos é da palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas,
nós vamos ver algo importante aqui sobre a vida, o ministério, o reinado de Salomão. Capítulo 7, segundo livro das Crônicas. O capítulo 7 começa assim, o título, a versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que usualmente eu trabalho na igreja. O título traz: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Observem bem esse título. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Mas vamos ver como que se dá essa aprovação. Os senhores conhecem muito bem esse texto que leremos. O primeiro versículo diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Muito bem. Antes de darmos sequência, vamos mastigar essas palavras aqui. E acabando Salomão de orar. Não poderia estar escrito aqui: e acabando Salomão de cantar? Poderia. E acabando Salomão de tocar? Poderia. Mas o que está escrito aqui não é isto. Tudo é importante na obra do Senhor. O culto que oferecemos ao Senhor é importantíssimo. Todas as partes do culto são importantíssimas. Mas aqui está dizendo que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. E o título que nós lemos há pouco, que eu vou reler, diz: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Indo um pouco adiante no capítulo 7, vamos lá, para o versículo 11, que é conhecidíssimo de todos nós. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Minha Bíblia também traz um título para essa parte do capítulo. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Irmãos, coisa maravilhosa, todos nós queremos é receber as promessas de Deus. Ou não? Todos nós, meus irmãos. E é maravilhoso isso. O Senhor Deus vai te dar isso. O Senhor Deus vai fazer isso. O Senhor vai te abençoar nisto. O Senhor vai te agraciar nisso. E tem até um outro templo por aí de Salomão que faz muitas promessas também. E muitas pessoas procuram por promessas. Não quero entrar no mérito. Aqui estamos falando de Salomão, após construir o templo e oferecer a Deus para que a arca do concerto, a arca da aliança estivesse lá. Capítulo 7, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ponto e vírgula. Veja que aqui não desceu fogo do céu. Quando ele acabou. Não desceu fogo do céu. Mas ele acabou a casa do Senhor. Mas qual é a sequência? E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Veja que aqui tem a bênção de Deus, tanto quanto que ele precisava fazer na casa do Senhor, quanto na sua própria casa. Nós precisamos, meus irmãos, nos apropriar desta bênção, dessas promessas de Deus para a nossa vida. Mas como que eu vou me apropriar dessas bênçãos se, porventura, a minha casa não estiver unida no mesmo propósito? Como que Deus vai abençoar a minha casa se ela não estiver unida no mesmo propósito?
Veja que Salomão, no primeiro versículo, diz que quando ele acabou de orar, apresentando tudo a Deus, o fogo desceu do céu. Indo um pouco adiante aqui, eu estou no versículo 12 agora. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. De novo. E por ter escutado a tua oração, Salomão, eu escutei. Eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se ele, o Senhor Deus, não tivesse escutado a oração, isso não teria acontecido. Mas como o Senhor escutou a oração de Salomão, fogo do céu caiu, testemunhando a glória de Deus naquele lugar, a aprovação de Deus para tudo aquilo que Salomão estava executando. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Aqui, parece que começa a desemperrar uma situação. Só que vocês observarão que não. Que não. Não foi porque desceu fogo do céu a primeira vez que Salomão orou, que o Senhor Deus resolveu tudo. Não. Queridos irmãos, estamos estudando sobre paracletologia, estudo da pessoa do Espírito Santo. Se o Senhor Deus permitir, amanhã teremos uma nova live, só online por enquanto, que vamos dar sequência a esse estudo. E vamos avançar nesse estudo, semana a semana, se o Senhor Deus permitir, porque nós chegaremos ainda na parte do batismo no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ou falar em línguas, sobre os dons do Espírito Santo. Vamos abranger toda essa seara à luz da Bíblia. Por que eu estou trazendo isso e fazendo essa chamada já para o amanhã? Porque não é porque Salomão orou uma vez e desceu o fogo do céu, que tudo já estava resolvido e Deus tinha se agradado de tudo. O templo estava construído. O templo ficou pronto. Salomão orou, Deus aprovou. Tudo que Salomão colocou a mão para fazer na casa do Senhor e na sua casa, Deus prosperou. Isso não era tudo? Não. Não era tudo. Justamente por isso estou falando. Querer ser espiritual demais não significa nível de espiritualidade. Não é porque na igreja eu dou glória a Deus ininterruptamente. Não é porque na igreja eu estou de terno e gravata que o Senhor Deus está se agradando de mim. Não é porque eu cumprimento a todos que o Senhor está se agradando de mim. Não é porque eu cheguei no horário, que eu não faço mais do que obrigação, que o Senhor Deus está se agradando de mim. O Senhor Deus quer ver o todo. O todo. Não adianta eu sapatear. Não adianta eu querer profetizar. Não adianta eu querer tocar. Ou eu querer pregar. Esperando que os meus problemas em casa serão resolvidos. Que não são assim. A engrenagem precisa estar funcionando lá dentro de casa primeiro, para que o meu culto aqui, o Senhor receba. E aqui, indo adiante, versículo 13, para quem chegou agora, estamos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. O Senhor Deus começa a colocar condições agora para Salomão e para o povo.
Se eu cerrar os céus, Salomão, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Tudo isso aqui está acontecendo nos nossos dias, viu, meus irmãos? Tudo isso aqui está acontecendo nos nossos dias. Versículo 14, conhecidíssimo esse versículo. As outras condições estabelecidas por Deus nesse diálogo. E se o meu povo, não está falando de quem não é povo de Deus, quem não professa a fé em Cristo, em Deus, na Santa Trindade. Não, o Senhor está falando, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, eu sou crente, hein? Eu faço parte da Assembleia de Deus, de 1911. Eu faço parte da Assembleia de Deus, é maravilhoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, Salomão, então, eu ouvirei dos céus. Salomão, não é porque você fez o templo, você construiu o templo, que qualquer um que entrar no templo agora vai ter a minha bênção. Não. Tem condições. Tem condições. E as condições são essas. Então, eu ouvirei dos céus, ouvirei o quê? As orações. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E farei o que mais? Tirarei a raiz de amargura. Sararei a sua terra. Terra aqui é coração. Eu sararei a sua terra. Salomão, vem aqui, Salomão. Você escutou bem? Ah, escutei, Senhor. Então, agora, Salomão, somente agora, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Somente agora, Salomão, precisa o meu povo, que se chama pelo menos se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Queridos irmãos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se nós não nos humilharmos na presença do Senhor, a engrenagem vai emperrar. E orar. Se nós não orarmos sem cessar, a engrenagem vai emperrar. Nós precisamos orar sempre. Orar sempre. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Vamos ver o que lá está escrito. É bastante conhecido também, pois fala ali das armaduras de Deus. Efésios 6,18. Está falando aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar sem cessar, orar sempre, nunca desvanecer. Então aqui, voltando para a 2 Crônica 7, orar, buscar a minha face. Nós escutamos no domingo também o versículo seguinte ao que nossa irmã Alexandra leu. O que ela leu está falando: chegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
com base em São Tiago, o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está lá na sequência de São Tiago. Aqui é justamente isso, buscar a face do Senhor, dioturnamente, e se converter dos seus maus caminhos. São justamente aquelas atitudes, meus irmãos, que nós falhamos, que nós erramos, que nós queremos que os outros melhorem, mas nós não queremos melhorar. E aí, o inimigo, ele entra nessa armadilha toda, arma um laço e de repente ele puxa, justamente para colocar a inimizade dentro do lar. Volto a dizer o que eu disse um pouco antes: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Peca. Então, sempre que eu sei como resolver um problema, eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Eu preciso ter atitude primária. E orar, para que o Espírito Santo convença a outra parte a melhorar também. Mas nunca jogando na cara. Vamos usar essa expressão popularesca. Sabe, jogar na cara? Está vendo? Só eu faço, você não faz. Ah, só eu cedo, você não cede. Irmão, o Senhor Deus não está nessa conversa, não. Não está, não. O Senhor Deus não está nessa conversa. Nós precisamos, meus irmãos, fugir da aparência do mal. Nós precisamos. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Está na Bíblia. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Por quê? Não terminou ainda não. Às vezes a gente lê só o versículo-chave aqui e esquecemos da sequência. A sequência é importantíssima. Pois o texto bíblico, estudando, quando vamos estudar a palavra de Deus, tem o pré-texto. Não é pretexto, tem o pré-texto, aquilo que antecede. Depois tem o texto principal. E depois tem o contexto, o todo. Porque se eu desmerecer o pré-texto, o texto e o contexto, aí a minha fala virará um pretexto. Agora aqui, o versículo 16 diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Isso aqui é santo. A casa do Senhor foi santificada. Tudo aqui foi consagrado. Esse microfone está consagrado para uso exclusivo da casa do Senhor. E aqui está dizendo: santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ou seja, esta casa, os senhores sabem que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas esta casa é a casa de oração. E quando a igreja se reúne para orar, e levanta as mãos para o céu sem ira e sem contenda, a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Aí o poder de Deus desce com evidências, evidências claras, evidências nítidas, porque quem está enfermo, se for da vontade de Deus, sairá curado. Se um problema está emperrado na justiça, a palavra de Deus e a oração são poderosos para desemperrar esse processo e resolvê-lo favoravelmente. Se alguma coisa está obscura, atrapalhando, a oração da igreja é poderosa, porque feita em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai. E quando Ele intercede, quando o Senhor Jesus intercede, não é um advogado qualquer, porque tem advogados e advogados. Mas o nosso advogado não tem igual.
O nosso advogado não tem igual, não tem. O nosso advogado pleiteia a nossa causa. Pai, o Pai é o juiz. Pai, vamos julgar esta causa, Pai, porque, olha, Pai, a igreja, a tua igreja, Pai, que eu sou a cabeça, que o Senhor colocou-me como cabeça, está clamando, está intercedendo. E esse assunto vai ser resolvido. E vamos dar vitória, Pai. E o Pai julga justamente. Julga justamente. O nosso advogado é um advogado fiel. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu ainda sigo no versículo 17. Aí o Senhor Deus chama Salomão de lado. Novamente, o Senhor explicou tudo aqui. O Espírito de Deus falou a Salomão tudo. Só que agora, Salomão, vem aqui de novo. Vamos conversar mais um pouquinho? Tenho algo mais para lhe dizer. Pois não, Senhor. Quanto a ti, Salomão, versículo 17. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, Salomão, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, Salomão, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Mas começa tudo com o versículo 17. Mas, quanto a ti, Salomão, se andares. Só isso? Mais alguma coisa? Não. Tem mais coisa ainda. Versículo 19. Agora, vem no plural aqui de novo. No 17, a conversa foi só com Salomão. O 19. Porém, se vós, não é se você, Salomão, agora é se vós, o todo, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Queridos irmãos, essa palavra da parte de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra de Deus é o azeite que nós precisamos buscar através da oração para desemperrar esse negócio que está emperrado. Essa engrenagem que muitas vezes nós queremos fazer força para resolver. Nós queremos girar a todo custo. Esse negócio vai ter que girar. Não. Diz a palavra do Senhor que não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que faz o negócio girar. É o Espírito Santo que faz a engrenagem rodar. É o Espírito Santo que faz um entender o outro. Mas eu preciso tomar a atitude de orar. Eu preciso tomar a atitude de fazer primeiro a minha parte. Não fique esperando pelo outro fazer a parte dele. Volto a repetir, em alto e bom som, eu não posso me queixar de nada da igreja, absolutamente nada. Louvo a Deus por sinal, pela excelente cooperação que os irmãos têm dado. Louvo a Deus. Então eu preciso sempre fazer o melhor, sempre me doar mais, sempre buscar ao Senhor mais. Os trabalhos que os irmãos têm feito, sempre procurando fazer o melhor. Ah, mas se não for assim não serve. Não, não existe isso não. Cada um Deus usa de um jeito, cada um Deus trabalha de um jeito.
Não tem que ser como eu penso que é, não, tem que ser como o Espírito Santo quer que seja. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos direcionar. Mas muitas vezes somos egocêntricos, somos egoístas, queremos que tudo seja como nós queremos. Se os senhores que nos assistem ou que estão aqui hoje presencialmente não entenderam bem a mensagem bíblica de domingo, aconselho escutá-la novamente, está gravada. Porque as coisas de Deus trabalha de um jeito, meus irmãos, que humanamente nós nunca vamos entender. Para pensar. O Senhor Deus chamou as coisas que não são, para confundir as que são. O Senhor Deus chamou as coisas fracas, para confundir as fortes. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse? Não dá para entender. O Senhor Deus disse ao seu filho unigênito, olha, tu vai ter que descer lá. Não podia ser outro? Não, tu vai lá. E Jesus passou por tudo para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Doeu? Claro que doeu. Tanto que o Senhor Jesus diz, Pai, se possível for, Pai, se possível for, será que o Senhor Deus, o Pai, não poderia ter atendido esse clamor? Poderia. Se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Queridos irmãos, vamos procurar entender a vontade do Pai. Eu não posso terceirizar pedidos de oração. Se eu não tenho condições, devo pedir, devo suplicar, devo apresentar, e a igreja deve orar. Mas a minha preocupação, não de hoje, não aqui do Jabaquara, porque, novamente, cooperação de quinta-feira de oração tem sido excelente. Espero que nessa quinta-feira, se o Senhor permitir, seja melhor ainda. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes eu observo que irmãos que teriam condições de estar orando, não vêm para a oração. Teria condições, plenas condições, mas não vêm. Teria condições de estar no culto de ensino, mas não vem. Teria condições de estar na escola bíblica, mas não vem. Cada um com seu cada qual. Novamente, existem situações e situações, e deixo com muita transparência, muita clareza, especialmente em São Paulo, as coisas são bem mais complexas no ir e vir. Estou falando de forma muito clara. Quando eu posso e não faço, e se eu sei fazer, eu peco. Então, muitas vezes as coisas ficam travadas, muitas vezes fica emperrado, e eu tento orar aqui, tento orar ali, tento fazer aqui, o negócio não resolve, o negócio não quer sair da minha frente. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos receber para nós a palavra orientativa que o Senhor Deus diz a Josué. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Veja, eu sou contigo por onde quer que andares, mas antes, esforça-te. Tem bom ânimo. Porque o desânimo quando bate, emperra de repente. O desânimo quando bate, atrofia tudo. Eu não quero saber de estudar mais não. Já fiz aqui, os senhores sabem muito bem, os irmãos que têm uma idade média mais avançada, hoje é muito mais fácil estudar do que na geração dos irmãos. Muito mais fácil hoje. A geração, especialmente dos meus pais, avós, enfim, tinha extrema dificuldade de acesso
ao aprendizado. Mas hoje, até pela internet, hoje tem internet para aprender, mas as pessoas não querem, os jovens não querem, muitos. Vão querer o quê na vida profissional se não se dedicarem ao estudo? Por isso que eu digo, pela palavra de Deus, a nossa parte, quem tem que fazer somos nós. E se nós fizermos bem feita, queridos irmãos, pode descansar no Senhor, que o que tiver emperrado vai desemperrar em nome de Jesus. Descansa no Senhor. Portanto, agora eu quero orar e ainda orar com os irmãos que estão na transmissão online. Eu quero levantar um clamor agora, que esse é o papel da igreja. Volto a dizer, nós vamos clamar ao Senhor agora, por muitas necessidades. Por exemplo, irmã Vivian. A irmã Vivian é a irmã que, vamos chamar, cuidadora da nossa irmã Cota, a anciã dessa igreja com 98 anos. Vamos orar e clamar a Deus pela saúde da irmã Cota. Vamos orar pela irmã Geralda. Vamos clamar a Deus pela família dos nossos irmãos Marques. Não tem condições de estar aqui, gostariam de estar com certeza, mas não podem, ainda. Vamos orar, clamar a Deus pela irmã Demildes. Precisamos clamar a Deus, meus irmãos. Não é porque ela não quer estar aqui, ela não pode estar aqui. Veja a diferença. A igreja tem que clamar a Deus por ela, tem que interceder por ela. Nós não podemos nos calar, não podemos. A irmã Tita tem se esforçado e vindo em alguns cultos. Vamos clamar por ela, para que ela tenha plena recuperação. Não pode estar em todos. Devemos clamar. Devemos. Temos que orar pela irmã Geni. Temos que orar pela irmã Geni. Temos que orar. Temos que clamar a Deus pelos enfermos, meus irmãos. Temos que orar. Temos apresentado o sobrinho da minha esposa, Mateus Fresarim, com câncer. E outros pedidos estão surgindo. Se o Senhor Deus permitir, quinta-feira temos oração. A igreja tem que estar em oração, que é o que nós estamos fazendo. Vamos continuar em oração em nome de Jesus. A sua causa, que muitas vezes ela é privativa, e você está certo, nem tudo nós podemos externar, mas vamos orar como Ana, nessas causas impossíveis que o Senhor resolverá, o Senhor te ajudará, Ele vai te dar vitória. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Então, nesta hora nós oraremos, como a última parte aqui da transmissão, depois temos ainda uma outra parte que é o louvor final, que os irmãos bem sabem, essa parte não transmitiremos. Mas em tempo, você que está presente aqui, curve a sua cabeça, pode ficar sentado mesmo, curve a sua cabeça. Você que está em casa, curve a sua cabeça, porque você está cultuando com a gente também. Você não pode chegar a tempo aqui, mas você parou para cultuar a Deus. O Senhor está atento à tua oração também. Permitindo o Senhor, da próxima vez, você vai estar presente aqui. É questão de situação. Mas nós vamos clamar a Deus agora, e o Senhor Deus, pela infinita misericórdia dEle, Ele tocará na vida de cada um dos nossos irmãos. Amado Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença, ministramos agora a Tua palavra sobre os nossos corações. Senhor, a Tua palavra nos chama a atenção e a responsabilidade, para que busquemos a Ti, Senhor, com sinceridade de coração e cumpramos tudo que o Senhor tem nos orientado. O Teu Santo Espírito, Ele está nos ensinando o que é útil, Senhor, e a oração é muito útil para nós. Receba a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor nessa noite, que nós unimos como igreja aqui, os irmãos que estão cultuando em casa também. Senhor Deus, que esta oração chegue ao trono da graça e possamos ser ajudados em tempo oportuno, Senhor, em tempo oportuno. Eu te peço em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Ele possa trabalhar nessa vida conjugal,
pois há muitas situações, Senhor, emperradas na vida conjugal, e o inimigo querendo cirandar. Mas nós oramos e repreendemos todo o mal. Nós oramos como igreja, Senhor, esta família te pertence. Nós apresentamos, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, cujos nomes já declinamos aqui. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre as pernas, Senhor, da irmã Vivian, nessa trombose. Senhor, repreenda esta enfermidade definitivamente. Restaura a saúde da irmã Demilde, Senhor, restaura a saúde plena dela, para que ela possa te servir cada dia melhor. Senhor, os nomes que porventura eu tenha me esquecido, o Senhor jamais se esquecerá, pois há um coração quebrantado e contrito que busca a Ti, o Senhor jamais desprezará. Receba a oração da Tua igreja nessa noite, e nos desperte, Senhor, para aprendermos tudo que é útil vindo da Tua parte, através do Teu Santo Espírito, e que Ele nos guie em tudo, para resolvermos essas situações emperradas. Em Teu nome nós Te agradecemos, certos da vitória de cada um dos nossos irmãos. Amém. Receba a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos, amém. Amém.